Queridos, eu quero uma reflexão, eu vou me esforçar para ser uma reflexão rápida, tá bom? Eu quero ler Salmos capítulo 31, versículo 11, e o tema da nossa reflexão é: Meu futuro está em tuas mãos. É um salmo pesado, assim, nós vamos ver aqui, Davi estava passando por um momento muito difícil, não é? Mas nós vamos tirar proveito das lições aqui e permitir que a palavra fale aos nossos corações e Deus com certeza irá falar ao teu coração. Salmos capítulo 31, versículo 11, né, que Davi está escrevendo, relatando, né, a sua oração, o seu momento. Ele diz assim: todos os meus inimigos zombam de mim, os meus vizinhos, ou seja, pessoas próximas, me desprezam, e até meus amigos, pessoas mais próximas ainda, têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado, não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se eu fosse um jarro quebrado, ou seja, uma pessoa inútil. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramaram tirar minha vida. Eu, porém, confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus, meu futuro está em Suas mãos. Ou, dependendo da tradução, os meus tempos está em Tuas mãos. Pai, fale conosco também através da Tua palavra, que os corações estejam abertos, Pai, e que o Senhor possa continuar trabalhando aquilo que o Senhor iniciou no início desse culto, que o Senhor possa concluir, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então aqui Davi, claramente ele está passando um momento extremamente difícil, claramente ele está sobrecarregado, não é? Ele está lidando aqui com traições, ele está lidando com acusações. Em partes, isso vem de pessoas próximas. Ele disse sobre vizinhos, sobre amigos, não é? E nós sabemos o quão profundo e doloroso não é, quando nós passamos por provações, e principalmente quando essas provações vêm daqueles que sentam em nossa mesa, aqueles que estão próximos de nós, não é? E ele está lidando com tudo isso, e a situação ainda era mais grave, porque além de ser alvo de mentiras e etc., haviam pessoas planejando matá-lo, não é? Pessoas que carregavam tanto ódio contra Davi, que estavam fazendo planos de assassiná-lo. Imagina, não é? Se é que nós possamos imaginar isso, viver sob ameaça de morte, não é? Já estamos lidando com mentiras, traições, nossos amigos se afastaram, os vizinhos se afastaram, e além disso, agora nós temos ameaças de morte contra nossas vidas. E Davi, então, ele vai relatando toda essa provação, toda essa adversidade, e por fim, né, diante de tudo isso, ele busca Deus em oração, né? E nós temos depois você pode ler o Salmo 31 inteiro, e nós temos o relato aqui, parte dessa oração, né? E durante essa oração, ele fez uma declaração poderosa, ele fez uma afirmação poderosa, não é? E essa declaração que ele fez, essas palavras, o meu desejo é que você possa tê-las em teu coração, para que ela guie todo 2025 na sua vida. E que Deus te permita e nos permita que essas palavras possam guiar não somente 2025, mas possa nos guiar durante todos os anos que nós tivermos de vida aqui sobre a face da terra. E qual é essa afirmação poderosa? Versículo 14: Eu, porém, confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. E ele diz no versículo 15: O meu futuro, ou os meus tempos, a minha vida, está em Tuas mãos. O meu futuro está em Suas mãos. Essa declaração é maravilhosa. Primeiro que ela revela um Deus pessoal, né? É o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não costuma falar? Mas Ele é o meu Deus, aquele que me vê, aquele que me conhece, aquele que se relaciona comigo. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus distante.
E Ele é o único capaz de agir em nossas vidas no momento da adversidade. É por isso que Davi nos ensina aqui com sua atitude, que em momentos de adversidade devemos ir em oração até Deus. Porque o que trouxe calma a Davi, o lugar que ele encontrou refrigério, foi quando ele se lembrou, em oração, que a sua vida estava completamente nas mãos de Deus. Isso significa, igreja, que cada detalhe, cada temporada, cada momento que você passa está determinado por Deus. Nada pode acontecer em nossas vidas sem a permissão de Deus, sem que Ele saiba. Quando nós oramos, nós nunca pegamos Deus de surpresa, não é? Informando a Deus sobre o que está acontecendo. Ele, nossa, por que você não me avisou antes? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano. Tem uma passagem muito linda que é João 10, 28, que diz assim: ninguém pode arrancá-los da minha mão, pois meu Pai os deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão do meu Pai. Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. E Ele é poderoso. Ninguém pode tentar, e muito menos conseguir, abrir uns dedos de Deus e nos tirar do cuidado dEle. Nós estamos nas mãos de Deus. E a Deus pertence nossas vidas. A Deus pertence o nosso futuro. É Ele quem determina os tempos, as temporadas. E preste atenção. Isso significa que até mesmo as provações que nós enfrentamos em 2024 foram permitidas pela soberana vontade de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós temos ali Deus falando a uma das igrejas do Apocalipse, e Ele diz assim, não tenham medo do que está prestes a sofrer. Ali na tradução está padecer. E Ele diz o que vai acontecer com aquela igreja, que Ele está falando para aquela igreja. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, que está falando sobre o momento do final dos tempos. E terão aflições por 10 dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então veja, as provações são permitidas por Deus. E como nós sabemos que essa aprovação vem da parte de Deus? Porque ela não vem para destruir, ela vem para nos dar a coroa da vida. Irmãos, a vida de Jó, Deus permitiu que Jó fosse tocado, mas Deus colocou limites. Caso contrário, Satanás destruiria Jó. Comeria ele pelo café da manhã, mas Deus colocou limite. 2024 foi um ano de provação para você? Se nós estamos nas mãos de Deus, e você está nas mãos de Deus, saiba, as provações, quando chegam, já tem uma data limite. Deus já determinou o início e o fim. E Deus não apenas conhece a duração das lutas que nós enfrentamos, mas Ele está trabalhando continuamente durante elas para nos conduzir até a vitória. E uma vez que nós permanecemos, a vitória culmina em nós recebemos da parte de Deus a coroa da vida. Experimentarmos Deus, é isso que Ele nos promete, é isso que Ele falou aqui para a igreja de Apocalipse. Ele fala, Ele avisa, olha, não temo o que está prestes a acontecer. Ele mesmo já avisa, tem data para acabar. São 10 dias. Permaneça fiel e você será vitorioso, você receberá a coroa. Enquanto nós aqui somos gratos por 2024, nós estamos nos preparando e olhando para 2025, não é? Este culto tem como este objetivo, gratidão por tudo que vivemos até aqui, não é? E olharmos para 2025, nos prepararmos para este momento. E 2025 não será diferente, irmãos.
nós com certeza enfrentaremos momentos de incerteza. Nós com certeza enfrentaremos momentos de provações. Com certeza enfrentaremos problemas. Mas em todos estes momentos, nunca se esqueça que Deus não apenas permite um momento de provação, mas Ele usa cada uma delas para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Para cumprir os planos que Ele tem na tua vida. Para que você continue caminhando e crescendo e se torne aquilo que Ele te criou para ser. Deus em nenhum momento quer nos destruir, Ele é um Pai amoroso, um Pai que dá bons presentes para os seus filhos. O que Deus está nos fazendo é nos fortalecendo, transformando cada dificuldade desta vida terrena em uma oportunidade para nós crescermos nele. Para nós crescermos nele. Nós não fazemos isso com nossos próprios filhos. Voluntariamente, de forma intencional, muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos enfrentem problemas, enfrentem momentos de incertezas. Nós estamos assistindo aquilo, nós estamos por perto em cada detalhe, mas nós permitimos. Por quê? Porque nós queremos que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles cheguem a um novo, né, a um novo degrau. Deus está nos assistindo, Ele está permitindo, e o final é vitória, irmãos, é vitória. De todos os reis que Israel já teve, e a Bíblia traz para nós uma lista gigante de reis de Israel, o rei Davi é considerado o maior e o melhor rei que o povo de Israel já teve. Não é? Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Não é? E, para mim, o que se destaca na vida de Davi, porque o povo de Israel teve maus reis, mas teve bons reis também. Não é? E se você pegar os primeiros 3 reis de Israel, foi Salomão, Saul e Davi. Todos eles tiveram o mesmo tempo de reino, eles reinaram por 40 anos. Porém, Saul, Salomão terminaram o seu reinado, apostasia, longe de Deus, afastados. Davi não. Davi teve seus trancos e barrancos, mas terminou o reinado bem, ao ponto dele ser considerado, não é, o maior rei que Israel já teve. E para mim, o que se destaca na vida de Davi é que Deus tomou o tempo necessário para preparar Davi para aquilo que ele iria enfrentar. Davi, ele foi provado, ele foi testado repetidamente. Repetidamente. Ele experimentava vitórias, ele experimentava alívio, mas logo ele estava lá à luta novamente, logo ele estava enfrentando provações, logo ele estava em momentos de incertezas. Diversos momentos da vida de Davi parecia uma montanha russa. Salmos 31 aqui, no Salmo 31 nós podemos ver um pouco do que ele enfrentava. Isso aqui é um pequeno recorte da vida de Davi. Davi enfrentou muita coisa, não é? A tua vida às vezes parece uma montanha russa, a de Davi parecia. Mas veja, foi através dessas provações que as raízes de Davi puderam se fortalecer e se aprofundar no solo. Dessa forma, Davi enfrentou tempestades sim, mas ele nunca tombou. Ele sempre se reergueu na força de Deus e através do poder de Deus. As provações permitiram raízes fortes e profundas, e essas raízes fez com que ele suportasse os ventos da vida. Não é? Queridos, tempestades acontecem, ventos fortes chegam, mas eu desejo ser aqui como Davi, como João, que Deus fala, olha, ele até enverga, mas não quebra. Não é? Você já passou, às vezes, está na estrada dirigindo, você vê algumas árvores, alguma vegetação, ela está torta, ela está tombada. O vento foi forte, mas ela não quebrou.
logo ela está de pé novamente, não é? O que permitiu Davi suportar os ventos, envergar, mas não quebrar, foram as provações. Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, qual é o princípio que nós estamos vendo aqui? Provação gera perseverança. Perseverança gera um caráter aprovado. Caráter aprovado gera uma esperança fortalecida. Com a esperança fortalecida, nós estamos prontos para mais uma jornada, mais uma provação que nós venceremos, mais perseverança será criada em nós, mais cresceremos em caráter aprovado, maturidade, e mais esperança fortalecida teremos, e assim, prontos para mais uma provação. Irmãos, é um ciclo, e de vitória em vitória nós seguimos. De vitória em vitória nós seguimos, tendo a esperança fortalecida em cada uma delas. Essa é a escola de Deus. E quanto maior o propósito na tua vida que Ele tiver, mais tempo Ele irá tomar para te preparar. 2024 foi um ano de provação? Foi um ano difícil? Você está numa boa escola, não é? Você está na escola que Deus criou para nós. Deus está investindo tempo para transformar áreas da tua vida. Deus está investindo tempo para trabalhar em áreas da tua vida, mudando as coisas de lugar, te moldando. Irmãos, é infeliz, mas a verdade é que o ser humano, ele é transformado diante da dor. Deixa o ser humano à vontade. Permita que ele tenha ali um tempo à vontade. Parece que ele regride tudo que ele cresceu, não é? Nós, em vez de aproveitarmos o nosso momento de tranquilidade de forma intencional, parece que nós largamos a mão, né? Nós não jogamos. Pode perceber, irmãos, as maiores provações que você passou e teve vitória, foi os momentos em que você mais cresceu. Foi onde Deus mais trabalhou nos detalhes da sua vida. Às vezes você olhava e falava, daqui eu não passo. É impossível, eu não consigo viver isso, eu não consigo passar por isso. Irmão, de vitória em vitória você tem passado, você está aqui. E de vitória em vitória, Deus tem transformado o teu coração. Deus tem transformado a tua vida. Deus tem movido as coisas de lugares. Deus tem te preparado. E queridos, isso continuará até o glorioso dia em que nós somos chamados até a presença de Deus. Ou seja, até o dia ou que nós veremos o céu se abrir, ou que Deus irá nos chamar para estar com Ele. João capítulo 21, versículo 19, aqui Deus ele está falando com Pedro. E olha a conversa que Jesus está tendo aqui. Jesus está informando Pedro como ele morreria. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Então Jesus compartilhou com Pedro o que iria acontecer, como a morte dele iria acontecer, e que Pedro iria glorificar o nome de Deus através daquela morte. Terminando essa conversa difícil, Jesus disse, agora me siga, permaneça fiel, siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, a quem havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Ou seja, está falando de João. João era o discípulo que estava apoiado no peito de Jesus, ele cochichava no ouvido de Jesus, não é? Ele cochichou no dia da ceia, não é? Quem vai te trair? E Pedro então perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, me siga. Entre Jesus e Pedro ilustra bem a tendência humana, não é?
Pedro, ao ouvir o que aconteceria na sua vida, imediatamente ele começa a se comparar com João. Ele pergunta, eu vou morrer assim, assado, e ele? Como é que vai ser na vida dele? Ele vai passar por esse tipo de morte também? Ele vai passar por essa via que eu estou passando? Senhor, e quanto a este homem? Essa pergunta ela ecoa em nossas próprias atitudes, irmãos, não é? Senhor, ele tem mais ou menos a minha idade, já se casou, e eu? Aquela pessoa começou depois de mim, já está bem melhor. E quanto a ele? Porque o Senhor tem permitido aquela vida boa para aquela pessoa e eu estou aqui, ó. O Senhor está falando comigo sobre a minha morte. E quanto a ele? Né? Nós estamos a todo momento nos comparando, não é? No meio das provações isso aumenta. Parece que nós estamos a todo momento duvidando da bondade de Deus em nossas vidas. Irmãos, a comparação é a ladra da alegria. Quanto mais você se compara, mais infeliz você é. Jesus responde para Pedro de forma dura. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, me siga. Em outras palavras, olha, o que eu faço, eu deixo de fazer na vida de fulano, de ciclano, o que te importa? Não é problema teu. Não é problema teu, não. Se eu quiser que João viva eternamente, ele vai viver. E o que isso tem a ver com você? A minha vontade para a sua vida é diferente da vontade para o teu vizinho. O teu papel é confiar em mim e me seguir. Nos focar em Cristo e seguir a Cristo. Isso nos leva de volta aonde? Salmo 31. Eu, porém, confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está em Suas mãos. O meu futuro está em Suas mãos. Eu não quero saber o que você está fazendo na vida do meu vizinho, do meu outro vizinho. Eu não quero me comparar com irmãos e irmãs. Eu não quero duvidar da sua bondade. A minha vida pertence a Ti e o meu futuro está nas Suas mãos. Se o Senhor determinou e permitiu isso, glória seja dada ao Teu nome. Irmãos, depender de Cristo, entregar nossas vidas a Cristo, significa reconhecer que Ele determina, Ele é quem determina os nossos tempos, Ele determina as nossas temporadas, a Sua vontade é soberana, Ele define o nosso caminho. E olha, graças a Deus por isso. E se o teu futuro dependesse de você? Seria um futuro condenado a um destino cego, incerto. Nós falhamos nas coisas mais básicas da vida, irmão. Nós somos limitados e fracos. Se meu futuro dependesse de mim, qual outra alternativa? Dependesse de Satanás? Colocar sua vida na mão de Satanás? Em um segundo seríamos consumidos e destruídos por toda a sua ira? Ou você prefere que a tua vida dependesse de outros homens, que estariam tão vulneráveis à maldade e às limitações humanas quanto você? Queridos, é uma bênção ir para 2025, sabendo que a minha vida, você sabendo que a tua vida está nas mãos de Deus. Que Ele é quem está determinando o futuro. Eu sou feliz em saber que 2025, quem determinará os tempos na minha vida é Deus. Que Ele está assistindo, que Ele está cuidando. Nós temos outro personagem na Bíblia que é Paulo, e assim como Davi, ele vivia essa constante montanha-russa de emoções, de provações e etc. E ele expressa essa realidade em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Trazendo as palavras de Paulo para o nosso contexto. Vamos trazer Paulo aqui para dezembro de 2024. Se Deus permitir que eu viva 2025, que eu chegue a 2025 e que eu viva 2025, qual será o maior motivo pelo qual
você, desejamos permanecer aqui em 2025? Qual é o motivo melhor, ou que nos faz colocar em xeque, permanecer vivos em 2025, do que estar com Deus? Será que entre os principais motivos que você está animado e sonhando para 2025, entre eles, está o desejo de servir a Deus? Em algum momento, dentro de todos os planos que você está pensando para 2025, talvez iniciar uma faculdade, iniciar um estudo, iniciar uma empresa, ou melhorar o trabalho da tua empresa, ou crescer numa carreira, casar, sabe-se lá, tantos planos bons, né? Entre todos os seus planos, está planos de ser mais intencional no serviço a Deus? Você pensou sobre isso? Você planejou? Você planejou ser mais generoso com os recursos financeiros que o próprio Deus tem dado para nós ofertarmos, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja continue a fazer de forma mais excelente ainda o seu trabalho? Você pensou nisso? Em algum momento você pensou em 2025 em como investir mais os seus dons e talentos servindo a Deus? Veja, o que consumiu o coração de Paulo, em ele não estar em Cristo, ou seja, não morrer, mas ficar aqui, é o desejo de Deus, eu quero te servir. Sobre a face da terra, eu quero te servir. Esse era o propósito maior de Paulo, todo o restante vinha desse propósito. Por que ele está em dúvida? Porque jamais nós teríamos a chance de glorificar a Deus como nós temos aqui. E Paulo, ele está falando, olha, eu faço planos, eu não sei na verdade se eu vou ou se eu fico, mas se eu ficar, se eu continuar vivo, que eu possa trabalhar e produzir frutos para Cristo. Irmão, para que você quer ficar 2025? Para que você quer viver 2025? Qual é o grande propósito de 2025 na tua vida? Por que você acredita que 2025 será diferente? Veja que interessante. Aqueles que buscam o reino dos céus, em primeiro lugar, de forma desprendida, porque amam a Deus, porque querem servir a Deus, mesmo com todas as nossas falhas, nossos pecados, irmãos, nossas escorregadas, mas nós buscamos a Deus, dentro da nossa condição, dentro da nossa limitação, nós buscamos o reino dos céus desprendido. Estes são aqueles que Deus diz, as demais coisas eu vou te dar. Busque o reino dos céus em primeiro lugar. As demais coisas eu te entregarei. Da mesma forma como nós vemos aqui, 2 Coríntios, no início, sobre ofertas, que Deus fala que ama aqueles que dão com alegria. Ou seja, dão com o coração desprendido, entendem, receberam a generosidade da parte de Deus e entregam suas ofertas. No próximo versículo, Deus traz uma palavra maravilhosa, que estes receberão da parte de Deus, e em todo o tempo terão aquilo que precisam. E além, olha lá, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, toda a bênção, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência de bênçãos, e superabundem, né? Tenham em um excesso bom, boas obras. Para quem? Para quem tem o coração desprendido, para quem está buscando o reino dos céus em primeiro lugar, para quem dá sem querer fazer negociata com Deus, para quem entregou sua vida sem querer fazer uma troca, mas por puro amor, por o desejo de servir. Irmão, por que que nós podemos crer que 2025 será diferente? No sentido que 2025 nós experimentaremos mais a graça de Deus, cresceremos em maturidade, isso nos dará uma qualidade de vida melhor, porque quanto mais nós tivermos as águas vivas dentro de nós, mais nós estaremos plenos em Cristo, independente das circunstâncias ao nosso redor. Por quê? Porque o nosso desejo deve ser, 2025, viver para Cristo. Dentro dos nossos planos, viver para Deus. Sermos generosos a Deus. Nos desprendemos de tudo aquilo que nos segura nessa vida terrena.
Irmão, olhe para o mundo, olhe para as situações. Sinceramente, irmãos, se eu olhar para este mundo, para tudo que tem acontecido, somente pela visão humana do que não pode me esperar no 25, que Deus me leve hoje. Porque não há um pingo de esperança sobre a face dessa terra. A todo momento nós temos uma iminência de uma terceira guerra mundial. A iminência de uma nova pandemia. Mais dificuldade para poder comprar as coisas, nosso poder aquisitivo desce. Humanamente, qual é a alegria de ir para 2025? Agora, se nós nos enchermos sobre a perspectiva eterna, que Deus está cuidando de nós, Ele tem um propósito para nós em 2025. E nós poderemos crescer em Deus, olhar as coisas de forma diferente, realizar algo realmente sobrenatural. Irmãos, glória a Deus, a esperança está lá no alto para 2025. Aí sim queremos ir para 2025, irmão. Se não for para isso, para quê? Compreende? Então, irmãos, ao olharmos para esse próximo ano que está se aproximando, que você se lembre que o seu tempo, a tua vida, está nas mãos de Deus. E você não encontrará paz nenhuma sobre a face da terra, enquanto você não se colocar nas mãos de Deus. Agostinho tem uma frase linda, ele diz assim, vou parafrasear ele: o Senhor nos criou para ti, e enquanto nós não tivermos em ti, enquanto nosso coração não repousar em ti, não encontraremos paz. 2025, que nós possamos estar verdadeiramente nas mãos do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. E nos lembrarmos que Ele é soberano sobre cada dia, sobre cada desafio, sobre cada temporada. Não é? E assim como Davi confiou em Deus no meio da adversidade, e assim como Paulo viveu de forma intencional para Deus, nós somos chamados, e eu te convido a viver assim o seu 2025. Que o nosso desejo, o meu desejo para o próximo ano e o teu desejo para o próximo ano seja antes de tudo, porque tudo isso é bom. Casar, poder comprar uma casa nova, um carro melhor, tudo isso é bom, irmãos. Mas antes de tudo, que o nosso desejo seja servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso tempo, com todo o nosso recurso. Confiando que Ele suprirá, porque Ele tem suprido até hoje, o que nós precisamos enquanto buscamos o reino em primeiro lugar. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. E 1000 horas de trabalho Deus pode te entregar em 1 hora de adoração. Nós não somos Deus da nossa vida, irmãos. Eu preciso terminar por conta do nosso tempo, mas eu quero dizer para você, não continue tentando ser Deus na tua vida em 2025. Não continue a alcançar a sua realização financeira na força do seu braço. As pessoas têm se matado pelo trabalho. As pessoas têm entregado a vida dos seus filhos e família no altar do trabalho, sacrificando. As pessoas têm entregado a vida espiritual à igreja no trabalho. Não pode congregar, não tem tempo para nada porque tem que trabalhar. Claro que o trabalho é bom, mas o trabalho tem que ser visto sobre a ótica correta. O trabalho é bom, mas será que você não está tentando ser Deus no trabalho e ser o Deus provedor da sua própria vida? Confie em Deus, ore a Deus, coloque isso em pauta em Deus. É Ele quem traz a provisão, irmãos. Durante a pandemia eu não pude trabalhar e Deus não me abandonou 1 minuto. Vivi toda a pandemia sem poder trabalhar e Deus não deixou faltar. No final de contas, queridos, quem paga o nosso salário é Deus.